Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estamos aqui com um vídeo um pouco mais diferente. Hoje é o chamado James Bond Day, que é o dia onde é celebrado a estreia de 007 contra o satânico Dr. No em 5 de outubro de 1962. Isso significa que nesta data James Bond nos cinemas completa 60 anos, 6 décadas, 6 atores, 25 filmes. Eu sabia que eu queria fazer algum tipo de conteúdo, algum vídeo aqui pro canal. Eu não estava muito afim de fazer uma crítica de Dr. No, de fazer algum vídeo de ranking de filmes, mas eu queria fazer alguma coisa, então eu resolvi nesse vídeo escolher 5 das cenas de ação mais icônicas, das minhas preferidas pessoalmente, de toda a franquia 007. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu separei 5 cenas aqui dos filmes do James Bond e eu vou organizá-las aqui em um ranking de ordem decrescente. Então, começando pelo quinto lugar, eu escolhi a perseguição da Little Nelly em 007 Só Se Vive Duas Vezes, de 1997. Bom, na época do Sean Connery, né, a primeira fase do James Bond no cinema, a gente não tinha todo esse investimento que a gente vê hoje em coreografia de luta, em pancadaria muito violenta, mas uma coisa que a gente tinha em muita abundância eram os efeitos especiais e os efeitos práticos. E eu acho que a fase do Sean Connery tem o ápice nesse sentido, nessa sequência que o Bond está rastreando uma base militar do Blofeld e a gente acaba nessa perseguição insana de vários mini helicópteros indo atrás da Little Nelly, que é um mini chopper que o Q fornece pro 007 nesse filme. É uma cena absurdamente bem filmada, com uma fotografia aérea que até hoje é impressionante, e eu dou um destaque também para a música do John Barry nesse filme, que é muito subestimada entre todas as trilhas do Sean Connery. Uma baita cena que é uma aula de como se filmar aeronaves. Em quarto lugar, eu coloco a perseguição do Lotus Spirit em 007, o espião que me amava, de 1977. O carro que o James Bond dirige sempre foi um dos grandes destaques de todos os filmes dele, né? E me perdoem os Aston Martinistas, os BMWzistas, mas o meu carro preferido é o Lotus Spirit, que ele usa nos anos 70, não só pela cor, pelo design, mas pelo fato de que esse carro se transforma num submarino. Ele brilha muito nessa cena que envolve o Bond e a agente Triplo X, vida pela Barbara Bach, fugindo de um helicóptero e de carros com metralhadoras. Além de você ter toda essa perseguição muito bacana, com efeitos práticos que valorizam a paisagem, você termina nessa sequência incrível em que o Lotus mergulha na água e se transforma em um submarino. Pois é, o carro submarino do James Bond. Isso parece que encapsula todos aqueles clichês e estereótipos de como o James Bond era cartunesco, como ele inspirou Austin Powers com todos os gadgets e veículos, né? É uma coisa meio boba no papel, mas que tem essa execução maravilhosa, uma cena linda, muito bem feita, com efeitos práticos, com fotografia submarina. Que momento incrível, é uma das melhores cenas da franquia James Bond no total. E eu preciso dizer que eu também adoro o espião que me amava, viu? É um dos meus preferidos da franquia. Em terceiro lugar, eu coloco a perseguição de esqui de 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade, de 1969. Poxa, esse é o filme mais subestimado da franquia inteira e que pouca gente fala dele. Eu acho que ele merece muito mais atenção. Apesar de eu não gostar muito do George Lazenby como James Bond, não tem como negar que a Serviço Secreto de Sua Majestade é um filmaço. E um dos grandes destaques dele é essa perseguição de esqui, quando o Bond é perseguido pelo Blofeld e os capangas dele por uma montanha de neve. É uma sequência muito bem montada e que, apesar de ter dado uma envelhecida pela projeção de fundo nos closes, ainda é impressionante pelo nível de fotografia que eles conseguiram captar dos atiradores em esqui e dos saltos pelos morros. A gente viria a ter várias outras sequências de esqui pela franquia James Bond inteira, mas eu acho que essa ainda é a referência, ainda é a mais impressionante de todas, tanto que o próprio Christopher Nolan é muito fã dessa sequência e fez um derivado dela no Inception, né? Em segundo lugar, eu coloco a perseguição de barco no rio Tâmisa em 007 O Mundo Não É o Bastante, de 1999. Essa daqui marca muito a minha infância. Eu cresci na geração Pierce Brosnan, né? Ele era o Bond quando eu tava crescendo e aprendendo sobre o que era James Bond, então com certeza absoluta eu vi essa sequência pelo menos umas 50 vezes na minha vida inteira. E eu não tenho dúvida, essa perseguição que abre O Mundo Não É o Bastante é uma das melhores que eu já vi. Pra começar, foi a primeira cena de ação gravada no rio Tâmisa em Londres, então você tem essa ambientação e essas imagens realmente espetaculares, imersivas e muito bacanas de se ver. E de novo, a gente tem um veículo especial que é o barco de pesca do Q, que gera essa perseguição elaborada que vai pelo rio, embaixo da água e até pelas ruas da cidade. Isso define muito bem o charme e a loucura que era a fase do
Pierce Brosnan como 007. Eu gosto muito dessa sequência e também da trilha sonora do David Arnold, que é talvez o melhor compositor que passou pela franquia depois do John Barry, claro. Antes do primeiro lugar, eu queria fazer aqui algumas menções honrosas de sequências de ação que eu não coloquei na lista. Primeiro, a perseguição no aeroporto de Miami em Cassino Royale. Que sequência tensa, muito bem feita, muito bem orquestrada, praticamente muda, onde só a música do David Arnold e os efeitos sonoros guiam toda essa tensão quando o Bond está tentando impedir um terrorista de explodir um avião. Mais uma luta do James Bond contra o Max Zorin na ponte Golden Gate em 007 na mira dos assassinos. Olha, eu sei que o Roger Moore já estava muito velho nos anos 80, ele não aguentava mais fazer James Bond, mas na mira dos assassinos era um dos meus filmes preferidos do Bond quando eu era criança, e esse clímax com essa luta bem mal coreografada, não é muito empolgante assim de se olhar, mas pela fotografia, pelos enquadramentos que realmente foram lá no topo da Golden Gate e a faixa sensacional do John Barry, que é o He's Dangerous, dão o tom pra mim dessa cena aí que eu gosto e lembro com muito carinho. Última menção vai pra perseguição de carro na Islândia em Um Novo Dia para Morrer, de 2002. Eu sei, todo mundo fala de Um Novo Dia para Morrer, né? O James Bond mais cartunesco, mais maluco, mais difícil de comprar, né? Mas eu adoro esse filme, eu tava na idade certa quando eu vi, e eu mantenho que até hoje, mesmo tantos anos depois, a sequência que o Aston Martin é perseguido pelo Jaguar em plena geleira, numa paisagem simplesmente incrível, é muito legal, é muito bem feita, tem um pouco dessa vibe do Roger Moore, dos dois carros sendo equipados com metralhadoras e gadgets, mas eu simplesmente adoro essa cena em que o Pierce Brosnan usa o assento ejetor para fazer o carro dele virar de ponta cabeça. Coisa fina. E em primeiro lugar, agora oficialmente, não poderia ser outro pra mim, é a perseguição em parkour de 007 Cassino Royale de 2006. Vou contar uma história pra vocês aqui que vem junto com uma admissão de culpa. Lá em 2005, quando Daniel Craig foi anunciado como o novo James Bond, eu fui um dos haters, tá? Eu admito, eu não gostei, eu não tava interessado, não era o perfil que eu tava acostumado a ver o 007, então eu cometi um dos maiores erros da minha vida inteira, que foi não ter assistido Cassino Royale no cinema. Que arrependimento, porque eu acho Cassino Royale uma obra-prima perfeita. Eu acho que o Daniel Craig é sim o melhor ator que interpretou James Bond até agora. E eu digo isso não só porque é um filme muito bem escrito, muito bem idealizado, muito bem orquestrado, mas porque ele tem cenas de ação inacreditáveis, e a melhor delas é essa perseguição em parkour que abre o filme, que eu considero também a melhor cena de ação que eu já vi na minha vida. Ela acontece quando o Bond persegue um terrorista que é especialista em parkour, e isso rende uma sequência de perseguição a pé, com eles passando por uma obra sendo levantada, as ruas de Madagascar e até uma embaixada. É uma cena insana, com um ritmo incrível, e mostra bem como a inteligência do terrorista, que é o Sebastian Fouquet, é bem antagonizada pela brutalidade e os recursos improvisados desse 007 mais violento e inexperiente. Eu poderia colocar mais umas 3 cenas de Cassino Royale nessa lista, mas eu vou deixar só uma aí, vai. Bom, essas são as cenas que eu escolhi aqui para esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acham delas, e também, claro, por favor, escrevam aí quais são as suas cenas de ação preferidas da franquia 007. Eu tava pensando em fazer hoje um quadro do como eu faria, né, como seria o meu reboot do James Bond, mas eu realmente não sei como seria. Eu acho que os produtores, né, a Barbara Broccoli e o Michael G. Wilson, estão numa posição muito difícil em saber como reinventar o James Bond agora, né? Mas confio neles, estou muito ansioso, eu adoro 007, eu não vejo a hora da gente voltar a ter novos conteúdos, novos filmes. Inclusive, deixa a recomendação do documentário A Música de 007, que entrou no catálogo da Amazon Prime nessa quarta-feira. É um documentário que fala sobre basicamente toda a história musical das canções, da trilha sonora. Fica a dica, muito bom mesmo. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.